Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos resolver um problema de destilação, de separação de uma mistura binária numa coluna de destilação, no MATLAB, utilizando um algoritmo. E é o mesmo problema que a gente resolveu no vídeo anterior, utilizando o simulador DWSim, problema que eu peguei desse artigo, Conforme eu falei anteriormente, você pode baixar ele aí na internet, assim como o simulador DWSim, de engenharia de processos. E conforme prometi, a gente vai comparar hoje, os resultados que a gente vai obter aqui no MATLAB, utilizando esse algoritmo sugerido nesse artigo aqui, com os resultados que a gente obteve no DWSim, A gente vai pegar o mesmo problema, com os mesmos dados iniciais, Eu tenho uma alimentação numa coluna, uma coluna simples de 3 estágios. Eu quero saber qual que é a temperatura, em cada estágio, a composição final dos meus produtos de topo e de fundo, e as vazões de vapor e líquido, em cada estágio. Então, isso que a gente vai comparar. Então, conforme eu falei, esse artigo aqui desse autor aqui, Coe-Tip, da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, com parceria do pessoal da Universidade de Israel. Esse autor aqui, Coe-Tip, ele tem até livros aqui, Problem Solving in Chemical Engineering with Numerical Methods. Que o espírito desse artigo aqui é o mesmo aqui do canal, Que a gente utilizar recursos computacionais, no caso aqui o MATLAB, ele usa também o software Polymath, que é muito utilizado na área de ensino, para resolver problemas de engenharia química, problemas reais, problemas clássicos, visando realmente assim ter um aprendizado efetivo, que o pessoal chama de deep learning, Até tem um pai da administração, o Peter Drucker, ele falava assim, tem uma frase que fala assim: conhecimento é competência para ação. Então a ideia de elaborar um algoritmo, utilizar um recurso numérico, é você efetivamente conseguir aplicar os conceitos da física, da engenharia, na resolução de um problema. Você define o problema adequadamente e com disciplina e criatividade você consegue elaborar um algoritmo, por exemplo, imaginar os passos necessários para chegar na solução, definir aonde você quer chegar, qual que é o objetivo. Isso é um aprendizado efetivo. Então, vamos utilizar esse artigo aqui para a gente desenvolver isso, no nosso processo aqui, na nossa jornada de desenvolvimento. Quem tem mais interesse nessa questão, eu vou deixar 2 links aqui de um artigo que eu escrevi sobre meta-engenharia, os bastidores da ciência e arte, e também um e-book, que mantém essa ideia de ver a engenharia como um aprendizado da engenharia, como, por exemplo, um músico que está aprendendo uma nova canção, uma nova composição. O que ele fala? Não, ele fica satisfeito não conseguir tirar uma nova música, fazer um cover de um certo artista que ele gosta. E à medida que ele aumenta o background dele, ele consegue começar a fazer suas próprias composições. Então a gente vai seguir um algoritmo aqui, desenvolvido aqui nesse artigo. A gente vai fazer algumas modificações, mas com isso também a gente vai aumentando o nosso background. Depois a gente vai conseguindo fazer nossos próprios algoritmos, problemas reais que a gente está visualizando no nosso trabalho, uma questão que você está tentando resolver científico, no artigo, seja o que for. Então quem tem interesse, dá uma olhadinha nesses artigos, nos links aí, faz um comentário. E agora vamos efetivamente aqui para o nosso problema propriamente dito. Aqui, vamos só relembrar rapidamente qual que é o problema, para a gente pegar os dados iniciais e ir para o MATLAB. Então aqui, o nosso problema é esse aqui.
Problem Statement. Então, uma coluna simples de destilação, quero separar uma mistura aqui binária de hidrocarbonetos, né? A coluna tem 3 estágios teóricos. Quero separar o N-hexano e o N-octano. Eu tenho uma alimentação F, né, com uma dada composição, Z1, Z2, as frações molares. Entro na coluna na condição de ponto de bolha, que é o bubble point. Então, eu sei que tem traços de vapor, né, bolhas, é líquido saturado. E entra no estágio 2, no prato 2. Ele me dá a pressão de operação da coluna, fala que o condensador é total. E ele dá aqui, ó, a quantidade de calor, né, a taxa em kcal por hora no reboiler, no refervedor, lá no fundo da coluna. E dá aqui o fluxo molar, aqui o D, né, do meu produto de topo em kmol/hora. A gente já vai ver os dados iniciais que a gente vai usar. E a gente vai usar essas, como a gente falou no nosso vídeo anterior, né, eu tenho um vídeo aí do cálculo do ponto de bolha, né, da temperatura. Quando a gente quer calcular a temperatura de um líquido saturado, né, quando a gente tem a pressão, né, igual no caso aqui deu a pressão, e a composição do líquido, igual ele teve aqui, né. Com isso a gente consegue calcular a temperatura de saturação. E a função que eu criei nesse vídeo, aí você pode procurar no canal aí, a gente vai usar nesse algoritmo aqui, por exemplo, achar a temperatura de saturação dessa alimentação em cada estágio da coluna, né? Eu tenho as composições, as frações molares do líquido, eu tenho a pressão. Como a gente vê um processo interativo, né, eu tenho que dar um chute inicial de temperatura. Aí eu vou fazer um ciclo de convergência e chego na temperatura de saturação. A gente vai ver isso no algoritmo, né? E a gente vai usar essas duas expressões aqui, ó. Esse K aqui, ó, é a constante de equilíbrio, né? É Y sobre X, a fração molar no vapor dividido pela fração molar na fase líquida. E esse PJ aqui é o P de saturação e o P é a pressão total da coluna, né? Esse J aqui é para indicar a substância, né? No nosso caso aqui pode ser 1 e 2. 1 é o N-hexano, 2 é o N-octano. E se lembrar lá, como eu detalhei nesse vídeo aí do ponto de bolha, isso aqui é outra forma de escrever a lei de Raoult, né? De equilíbrio líquido e vapor para comportamento de soluções ideais, que a gente vai assumir aqui que essa solução tem um comportamento ideal, né? Uma mistura de hidrocarbonetos, quantidade de carbonos semelhantes, é razoável adotar a lei de Raoult aqui, ó. Você conseguir imaginar aqui, ó, que é Y sobre X, certo? Você passa esse P multiplicando para cá, ó, fica Y vezes P da pressão parcial do vapor, igual que a pressão de saturação da substância pura. O X você passa multiplicando, pressão de saturação vezes X. É a lei de Raoult. Só você escrever ela aí que você vai visualizar. E aqui a equação de Antoine também bastante conhecida, né? Que eu consigo obter a pressão de saturação em função da temperatura. Eu tenho 3 parâmetros aqui, ó. Tenho o J aqui, que é indicar a substância, né? Que é a pressão de saturação para a substância pura, né? Então aqui o que a gente vai usar, se eu elevar isso aqui pegar a base 10 aqui, ó, e a base 10 aqui, eu vou tirar esse log aqui, a pressão de saturação vai ser 10 elevado a isso aqui, né? É o que a gente vai usar lá para achar a pressão de saturação. Eu vou substituir aqui, ó. Aí eu tenho a pressão, eu vou achar o meu K. Basta eu adotar uma temperatura aqui, né? Como a gente vai ver lá, a gente chuta uma temperatura, obtém a pressão de saturação
A gente já tem o P, acha o K. E o K é Y sobre X. Se eu multiplicar por X, que a gente tem a composição da fração líquida, né? E obtém o Y, que é a fração molar de vapor. A gente vai ver isso no programa, mas eu já estou só pré-esquentando aí. Você já vê do que se trata. E aquele dessas equações aqui de entalpia, né, que obtém entalpia em função da temperatura. Aqui. Se tem a temperatura, eu tenho parâmetros também para cada substância. Porque esse Hzinho menor é do líquido. Eu só tenho um parâmetro. De novo, o índice J é da substância, né? No nosso caso aqui, a gente tem duas. Se eu tenho a temperatura, eu tenho a entalpia. E aqui para o vapor, esse Hzão do vapor, eu tenho 3 parâmetros. Também se eu tenho a temperatura, eu tenho o Hzão. Que nesse artigo ele me deu esses parâmetros para o N-hexano e para o N-octano que a gente vai usar. E para que a gente vai usar isso aqui? Porque com as entalpias, se eu multiplicar pelos fluxos molares, né, eu consigo fazer um balanço de energia. Porque no final do nosso algoritmo, né, os balanços de energia têm que fechar. Assim que ele fechar, né, aí satisfazer a equação do balanço de energia, que nossos valores nossos fluxos de vapor e temperatura, que a gente vai adotar inicialmente, como a gente vai ver, que é um processo interativo, né, que eles chamam de método rigoroso. Inicialmente a gente vai ter que chutar um fluxo certo de vapor em cada estágio, da temperatura em cada estágio, e esses valores vão ter que convergir no final. A gente vai ver no algoritmo. Eu já estou aí falando para você ver várias vezes, para você entender o processo. Eu vou mostrar os vários pontos, os principais pontos do algoritmo. Depois você pode implementar ele. Você pega aqui ele do artigo, copia e cola lá, vê as modificações que eu fiz, dá para você entender. E você dá uma analisada, uma estudada lá. Com o que a gente vai apresentar aqui, é possível você implementar, entender e fazer algumas modificações aí que você desejar. Então aqui, ó, já vamos lá direto aqui para o nosso... Aqui, o algoritmo que a gente vai usar, ó, que ele cita aqui no artigo, e é o que a gente usou no DWSim. Lá no DWSim tem uma aba que se utiliza. Qual o método de cálculo? Tem lá, Wang e Henk. Aqui, ó, esse aqui, ó. Wang e Henk. Deixa eu ver aqui se tem aqui o... Espera aí. Que ele cita aqui, ó. Aqui, ó, Wang e Henk é esse algoritmo aqui desses dois pesquisadores aqui que criaram já há bastante tempo esse algoritmo, né? Aqui, ó, Wang e Henk Method. Aqui ele te dá os passos aqui, ó, você pode dar uma lida depois, mas eu vou explicar diretamente lá quando a gente for rodar o programa. Aqui, ó, os dados iniciais do problema. Ele mostra alguns cálculos, como é que você faz na planilha Excel, de ponto de bolha, balanço de energia, que é semelhante ao que eu falei lá em cima, lá utilizando a equação de Antoine e a definição lá da constante UK, né, constante de equilíbrio. O programa Polymath, que usa muito educacional, né, além do MATLAB. Aqui, ó, tá vendo? Essas constantes aqui, ó, ABC da equação de Antoine e esses parâmetros daqui, os parâmetros para a gente calcular lá as entalpias para cada substância, o N-hexano e o N-octano. Então a gente vai usar esses parâmetros aqui no programa. E aqui os nossos dados iniciais, os mesmos. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Os mesmos que a gente utilizou lá no DWSim, alimentação de 100, fração molar aqui, equimolar, meio. Ele deu D aqui, produto de topo 36 kmol por hora. Então eu já sei que o B é 64, né, um balanço de massa simples. Uma coluna não tem reação química, o que entra é igual ao que sai. Eu só tenho essas duas linhas de saída, D e B, né, e essa de entrada, alimentação F. E o programa, como a gente vai ver, é basicamente as equações são de balanço de massa e de energia na coluna lá.
Tem até uma figura aqui que a gente vai ver depois, só para esclarecer qual que é as linhas. Você tem que identificar quais linhas, o que entra, o que está entrando, né? E a gente vai usar essas equações lá no algoritmo. Tem lá fazer uma matriz, né? Uma resolução do sistema linear, em algum ponto para achar. A gente vai ver lá. Só estou adiantando alguns pontos principais para você já atentando. E ele deu também aqui, ó, a pressão em miligramas de Hg, sem presta atenção nas unidades. E o Q do refervedor, a taxa em kcal por hora, 5,8 vezes 10 a 5. Né? Então esse Q vai entrar no nosso balanço de energia lá, que é calor entrando junto com as entalpias das correntes associadas. Né? Então beleza. Então vamos usar isso aqui, ó. E esse algoritmo de Munchausen, ó, você tem que dar uma estimativa inicial aqui, ó, de temperatura e de vapor. E aqui, ó, aqui em cada estágio, o estágio 3 aqui é o nosso refervedor, é o reboiler, que tem um equilíbrio líquido-vapor lá, né? Por isso que a temperatura é maior. E esse aqui é o chute inicial que a gente vai utilizar. Como eu falei, é um processo iterativo, a gente tem que chutar inicialmente, esse valor vai alterando ao longo do programa, e no final ele tem que convergir uma diferença de uma interação para outra, né? Tem que ser menor, por exemplo, que 10 a menos 5, nosso critério lá para ele parar e dar os valores finais. E o nosso condensador, lembra que é um condensador total, então não tem separação de fases ali, né? Então ele não é um prato, né? Aqui eu tenho um reboiler e 2 pratos teóricos na nossa coluna. Então vamos usar esses valores iniciais aqui e vamos para o MATLAB. Então tá aqui, ó, já tem aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, esse programa basicamente eu peguei daqui, ó, do apêndice aqui, ó, tive que fazer algumas modificações, tá vendo? Mas você pode copiar ele aqui e ver as modificações que eu fiz. Agora o desafio aqui é entender, né, do que se trata, o que ele está fazendo no programa aqui. Eu vou tentar explicar os pontos principais, depois você pode rodar ele aí no seu MATLAB. Então aqui, eu comecei aqui dando um clear para limpar o workspace, né, num problema aqui de usar variável que já está aqui, limpar o comando window, aqui. O comando window está aqui, depois a gente vai para ele aqui. Agora a gente está no editor com mscript aqui, que é o nosso programa. Então aqui, esse pontinho aqui que são a explicação, né? Olha lá, coluna de destilação binária, né? Deu a pressão e o calor do reboiler tem que ser fornecido pelo usuário. Aqui, ó. Aqui é o formato do número, o F é 100 kmol por hora. Nossa composição de líquido, meio. Lembra que a soma tem que dar 1, né? Uma mistura binária. Se eu tenho o 1 é o N-hexano e o 2 é o N-octano. E vê que aqui, ó, esse aqui é coluna. Esse primeiro número aqui é linha. Então isso aqui é um vetor coluna, né? Uma coluna, 2 linhas. Então a pressão, ele deu, ó, inicialmente aqui a pressão em ATM, você multiplica por 760 em miligramas de Hg. Lembra das unidades? O B é 36, B é 64, a soma tem que dar 100. 100 que é do meu F, né? Esse T0 aqui, ó, é o meu chute inicial aqui, ó, da temperatura inicial de alimentação, que a gente vai usar aqui, tá vendo? Essa função aqui, ó, ponto de bolha underline temp, é a função que eu criei no vídeo aí que você vê no canal, utilizando aquele processo que eu descrevi rapidamente lá da equação de Antoine e do K, né, da constante de equilíbrio. Você precisa dar aqui, ó, a composição de líquido do N-hexano, aqui, ó, que no caso é meio. Você dá um chute inicial de temperatura, ó, 100, ele deu a pressão, com isso o programa me dá a temperatura de saturação e a composição da fase vapor.
Essa aqui é o F da alimentação. Olha lá, usa aquelas expressões aqui para calcular a entalpia, ó. Eu estou calculando da alimentação, ó. Então, com a temperatura que eu achei aqui, ó, do líquido saturado, eu calculo o meu HL para o meu do 1 aqui, ó, é o meu N-hexano, e o 2 aqui é o meu N-octano. A mistura binária é uma média ponderada, né, dessas duas entalpias, utilizando a fração molar de líquido, aqui, o meu Z1 e o meu Z2. Aí eu tenho HF, né, que é a entalpia da mistura binária entrando na coluna, né? Então, beleza. A alimentação a gente já fez os cálculos. Aqui, ó, os chutes iniciais aqui, ó, que eu usei lá do artigo, em cada estágio, 80, 90, 100. Primeiro, segundo, terceiro estágio, esse apóstolo aqui, ó, é para fazer a transposta, né, matriz transposta. Então, essa aqui é uma matriz linha, com um apóstolo vira uma matriz coluna. E aqui os chutes mesmo lá do artigo também, aqui em cada estágio. Então, aqui, meu chute inicial de temperatura, eu chamei aqui T-out, né? Vou começar com esse aqui, que depois lá no final do programa eu tenho que atualizar de novo esse T, né, com o novo valor que eu vou gerar e repetir os cálculos aqui, ó. Tem um for aqui, ó. Esse é o for maior, do ciclo maior, né? Eu tenho vários fors dentro dele, né, que em programação você chama de aninhamento, né? São ciclos dentro de ciclos, né? Então eu falei, eu assumo aqui que 20 interações é suficiente para ele convergir. Eu espero que antes disso ele já pare. Aqui a gente vai ver, tem um break se atingir o critério de convergência, né? A diferença de temperatura, né, entre um ciclo e outro ser pequenininha, 10 a menos 5, por exemplo, e do fluxo de vapor também. Aí ele para e sai do programa. Como a gente viu lá no DW5, com 14 interações ele convergiu no DW5, né? Então aqui, ó, eu vou passar o mais rápido possível, só para dar uma ideia do que é feito o programa, e a gente já roda ele e compara os resultados com o DW5. Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer só essa primeira aqui, ó, para você entender. E essa segunda aqui, isso aqui são balanços de massa, né? Esse L0 aqui é o que retorna para a coluna, que sai do condensador e retorna para a coluna. Esse V1 é o vapor que sai do primeiro estágio, e esse D é o nosso produto de topo. Aqui, ó, vamos ver no DW5 aqui, ó, já está aberto, com os valores aqui, os meus dados iniciais já simulados já, ó. Você vê que o reboiler aqui, ó, deu pertinho do que a gente queria, 5.8 vezes 10 a 5 kcal por hora. Aqui a especificação 64, deu 14 interações, e a gente vai comparar também a razão de refluxo. Aqui eu adotei 1.1. Né? Aqui a razão de refluxo, esse L0 aqui, ó, sai do condensador, retorna para a coluna, e o meu D, aqui o meu D aqui, certo? E o meu V1 é esse aqui, ó. Então V1 está saindo, o vapor que está saindo do estágio 1 é igual a L0 mais D. É o que está aqui, ó. Então, V1, você passa esse D para cá, ó. V1 é igual a L0 mais D. Vamos fazer só mais essa aqui, ó. Aqui eu estou fazendo isso aqui, ó, que com os valores que eu chutei de V inicial aqui, eu vou achar os fluxos de líquido, né? Então esse é o primeiro passo. Então, esse aqui foi especificado, ó. Tá vendo que isso aqui é uma matriz coluna também, ó. E eu tenho três valores de L, né? Um em cada linha para cada estágio. Isso aqui foi especificado. Ó, esse F você já identifica aqui que é alimentação no segundo estágio, que eu falei lá no programa. Vamos ver esse aqui, ó. Vamos usar a figurinha só para ficar mais claro aqui, ó, que a gente vai usar mais para frente, ó, essa figura aqui, ó. Eu peguei na internet essa figura aqui, achei legal, ó. Ó, só para mostrar a fonte dela, isso aqui é o meu, que eu fiz no Paint, né, nosso volume de controle, para ver as linhas que estão entrando e saindo. Só para falar a fonte da figura, ó, foi aqui, ó. Peguei aqui desse trabalho aqui, ó, na internet, eu usei só a figura, ó.
Você pode procurar aqui depois, ó. Ó, a figura está aqui, ó, e o autor da figura é um cara conhecido, um expert em destilação, consultor. Está até no Perry, no capítulo do Perry, um consultor aí internacional, né, na área de destilação. Aqui eu só vou mostrar a figura. Tá por aqui, ó, é pertinho. Vamos ver aqui, vai aparecer aqui, ó, é essa aqui, tá vendo? Esse autor aqui, ó, Kinster, Henry Kinster, se você procurar ele aí, você vai achar. Ele até tem um capítulo no Perry, ele é da consultoria aí, em grandes empresas, em problemas, equipamento de separação, destilação, né? Tem capítulos no Perry e tal. Já. Então, só para você saber aí a fonte da figura, né? Então, vamos voltar aqui. Aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos ver aqui se dá para... Então, aquela lá, o que é aqui, ó? Tá vendo aqui? O que está entrando? É o V2. O que está saindo? L1 e o D. Então, o V2 é igual a L1 vezes D. Então, só para ir adiantando, ó, eu posso... Que a gente vai ver mais para frente, se eu for fazer um balanço de energia, é só para cada fluxo eu multiplico pela entalpia, não é isso? E vejo se tem calor saindo ou entrando no sistema. Se eu fosse fazer um balanço de energia aqui, eu tinha que colocar o calor que está saindo aqui do condensador também, né? A gente vai ter que fazer um balanço de energia aqui no fundo, aqui, ó, que ele deu o calor do reboiler, né? E quando eu fazer um balanço por componente, né, também eu tenho que utilizar aqui as composições, né, o Y e o X. É o que a gente vai ver mais na frente. Eu tenho o meu K, lembra? O K é Y sobre X. Se eu multiplicar por X, eu tenho Y. Né? Então, associo o K e o X para cada estágio. Ó, lembra dessa numeração importante também. Ó. Aqui o meu primeiro estágio é o do topo. Alguns autores e algumas figuras está invertido, né? Ele começa a contar do fundo. Então, você tem que reparar isso também. Outra coisa que você tem que reparar aqui, ó, os fluxos que saem de cada prato tem a numeração do prato. Tá vendo aqui, ó? Segundo estágio, V2 que sai, L2 que desce, V2 sobe, vapor, líquido. Né? E aqui no nosso caso, se está vindo do topo, é o número menos 1, né? Aqui, ó, L1. Se está vindo de baixo, aqui, ó, do 3 para o prato 2, você soma 1, V3. Então, prestar atenção nisso, você consegue fazer os balanços. Beleza, vamos voltar aqui, ó. Então você pode conferir aqui, que é só usar a figura que você vai ver que é balanço. Então, beleza. A gente chutou o V, achou os L's, né? Os fluxos de líquido em kmol por hora. Aqui, ó, rapidamente, com isso aqui, ó, eu posso achar os meus Ks, minhas constantes de equilíbrio, com a temperatura que eu chutei aqui, ó. Esse I aqui é estágio, tá vendo? Eu chutei, para eu começar aqui, eu falei um processo interativo, eu chutei esses T's aqui. Então, com esse T, eu posso calcular aqui, ó, com a equação de Antoine, lembra? A pressão de saturação, lembra que eu falei? No primeiro, lá no artigo aqui, ó, esse termo aqui, ó, é a equação de Antoine. Os termos A, B, C é o que eu peguei do artigo. Isso aqui é a pressão de saturação dividido por P é igual a K. Esses parâmetros aqui são para o N-hexano, ABC, esse aqui para o N-hectano, ABC, o 2. E ele vai fazer isso, ó, é um for, só se prestar atenção primeiro para temperar 1, né? Aqui, ó, só vou fazer só para você ver aqui, vou subir aqui. Então, primeiro vai fazer com 80, vai calcular os Ks. Depois vai fazer com 90, vai calcular os Ts. Depois com 100 vai calcular os Ts, tá? Aqui, ó, e essa equação aqui, ó, só passando rápido aqui, ó. Ó. Aqui no que eu falei, ó. Opa.
O que deu aqui? Vamos abrir de novo aqui. Aqui, pronto. Então aqui, ó, o K, lembra aqui, ó, pressão de saturação sobre P, equação de Antoine, ó, eu elevo aqui a 10 elevado a isso aqui, dá P de saturação igual a 10 elevado a isso aqui, né? Substitui isso aqui em cima, dividido por P, eu tenho K. Então é só isso. E usar essas equações aqui de entalpia aqui, eu tenho que ter a temperatura para eu calcular as entalpias. Então a ideia é essa aí, faz os balanços de massa. Então vamos aqui mais rapidinho para a gente conseguir rodar. Então aqui, ó, eu vou fazer só para te dar uma ideia, depois você para conferir aqui, ó. Então agora aqui que a gente já tem os fluxos de vapor, os V's e os L's, né? E os K's, eu consigo calcular, eu quero calcular o X, que são as frações de líquido, né? Então vou usar uma matriz, um sistema de equações lineares, né? Lembra aqui, ó, AX igual a B, não é isso? Até esqueci de colocar aqui, ó. Mas vamos ver aqui rapidinho aqui, ó. Só para te lembrar aqui, ó, a imagem, solução, temos equações lineares, né, por matriz, ó. Então eu tenho certeza que você já resolveu isso várias vezes, né? Aqui, ó, esse sistema aqui, os meus x aqui, ó, que eu quero achar agora, é as minhas frações de líquido, né? Minha composição de líquido em cada estágio. Então eu tenho 3 aqui, ó, x1, x2, x3. E a minha coluna lá também tem 6 componentes, né? Até aqui, ó, nossa coluna lá. E essas aqui são equações, né? Você lembra que eu multiplico? Coluna é linha vezes coluna. Esse coeficiente vezes esse vezes esse. Então eu tenho que achar essas equações aqui, ó. Isso aqui vezes isso é igual a isso aqui. E vem do balanço lá de massa lá. Eu vou deixar aqui só para você ter uma ideia. Esse primeiro aqui, ó. Aqui são os coeficientes da matriz A, tá vendo? Tem 1 aqui, ó, até A33, né? Então é uma matriz 3 por 3. Ó. Na primeira linha, 1 eu tenho esse coeficiente aqui, que é, ó, eu tenho V1, eu tenho L0, eu tenho L1K que eu calculei, Y sobre X, né? Lembra aqui, ó, para você ver aqui, ó, Y sobre X, eu vou multiplicar por X da Y. Isso aqui é o D, tá vendo? Porque a minha composição D é a mesma do meu vapor V1. Não é isso? Porque o condensador não tem separação, ele só faz uma condensação, né? Então a composição é a mesma. Minha composição de V1 é igual a de D. Por isso que eu pude fazer isso aqui, ó. Meu coeficiente da matriz A22, ó, eu tenho o V2, L2 e aqui o K12. Aqui no meu caso aqui, ó, você tem que prestar atenção. O I é de componente, né? Então eu tenho 2. Aqui é o 2, ele faz primeiro aqui, ó. Então primeiro ele vai fazer, são 2 for. Primeiro ele vai fazer para o N-hexano, vai calcular as frações molares do N-hexano. Depois ele vai fazer para o N-octano, né? Esse 2, 3 aqui, ó, que está aqui, aí já é estágio. Aqui é o estágio 2, ó. Está multiplicado com o fluxo molar do estágio 2. E o A13, ó, é 0. E o B, o primeiro B, é 0. Então, essa equação, vou deixar para você fazer, ó, ele veio daqui, ó. Né? Ó, eu tenho o V2, eu tenho o L1, eu tenho o D. Né? O D ele chamou de, como a gente viu, V1 menos L0. Então você faz o balanço aqui, multiplicando pelos componentes, você vai ver que vai sair naquela equação lá. Então eu vou deixar para você fazer, né? Só para você entender do que se trata. Então vamos avançar. E aqui, ó,
O MATLAB calcula a inversa para a gente, não é isso? E multiplica pela matriz coluna B. Ele vai achar a fração molares para o n hexano, para o n hectano. Depois você dá uma estudada aqui. É sistema de equações lineares. As equações são os balanços de massa lá na coluna, pegando um volume de controle para cada estágio. Aqui, ó, por exemplo, eu fiz aqui, ó, esse volume de controle aqui. Deixa eu voltar aqui. Pegando o estágio 1, se eu fizer outro volume de controle com essas linhas aqui, ó, passando por V3 e L2, né, eu faço para o estágio 2, e assim eu vou conseguindo as equações. E no estágio 2, lembra que no nosso caso lá está entrando um F. Aqui, ó. Aqui, ó. Então tem que ter um F aqui, ó, no estágio 2, tá vendo? Então tá tudo coerente, você pode checar aí. Então aqui eu só normalizei aqui, ó, as frações molares. Você pode checar aqui que a soma tem que dar 1, né? No estágio lá, a composição do líquido de x1 mais x2 tem que dar 1, né? É definição de fração molar, né? Mistura binária. Você pode checar, eu forcei isso aqui, porque aí já a convergência é mais rápida, né? Que tem essa restrição, então você força isso para adequar esses valores de x, que eles ainda não são perfeitos, né? Ainda não está certo, eles são baseados no chute que eu dei de temperatura e vapor. À medida que vai convergindo, eles vão se ajustando, né? Então estamos acabando, calma aí. Então aqui, ó, vou passar rapidamente, ó. Agora eu posso calcular as temperaturas usando a minha função do ponto de bolha, a mesma que eu usei lá em cima para a temperatura de alimentação. Eu vou fazer isso para cada estágio. Você pode checar aqui, ó, é o mesmo princípio aqui da equação de Antoine, aquela equação da constante de equilíbrio P de saturação dividido por P. Esse C aqui é do condensador, né? Eu estou calculando K assim do condensador, né? E aqui eu calculo a composição do condensador. Aqui, ó. Eu calculei o K vezes X, né, dá Y. E lembra que o Y, né, porque aqui no caso aqui, ó, o Y, né, do V1 é o X do condensador, né? Lembra que eu falei condensador total. Então você dá uma estudada aqui, ó. Com isso aqui eu consigo, à medida que eu calculei a composição do condensador, e eu tenho a pressão, que é a mesma da coluna, com um chute inicial aqui da temperatura do primeiro estágio, eu acho a temperatura do condensador, né? Que é menor do que o do estágio 1, né? Porque estou retirando calor aqui. Você pode checar isso aqui, que a ideia eu já mostrei como é que é, né? Aí eu calculo as entalpias do mesmo jeito que eu já falei. Aqui, ó, eu vou ter que calcular as entalpias para cada estágio, do mesmo jeito. Aí eu vou ter os H's, né, as entalpias de todos os estágios. Com essas entalpias, eu posso calcular agora um novo valor de V, tá vendo? Usando os balanços de energia aqui agora. Tá vendo? Essa equação aqui, por exemplo, aqui, ó, tem um L2 e cada um associado com uma entalpia. Aqui o Q, ó, esse Q é do reboiler que está entrando, tá vendo? Esse HV que está dividindo, ó, é que ele estava multiplicando o V3 aqui, é o balanço de energia daqui, ó. Se a gente se lembrar da figurinha, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Um balanço de energia, só que esse volume de controle ele passa aqui no último prato aqui, ó. Então aqui é um V3, né? Aqui é um L2, eu tenho o meu B e eu tenho um Q entrando aqui. Só se fazer esse balanço de energia, você vai ver que é o que está aqui, certo? Então a ideia é essa. Então com esses novos valores de V aqui, ó,
Aqui, ó, eu V que eu chutei menos V que eu obtive, está ao quadrado aqui para ficar tudo positivo, né? Eu assumi aqui o primeiro erro 0, esse V soma aqui, ó. Eu vou somar com esse valor que eu obtive aqui, certo? E aqui eu atualizo o meu V. O meu V old agora vai ser os novos valores de V e T que eu obtive aqui, né? O T obtivo da minha função lá do ponto de bolha, o V obtivo do balanço de energia aqui. Aí ele vai voltar lá se eu não atingir esse critério aqui, ó. Eu botei esse módulo ABS só por costume, mas isso aqui já é positivo, né? Que está ao quadrado. Aqui, se esse erro aqui, ó, for menor que 10 a menos 5, ele para, ó, break, e convergiu. Se não, ele vai usar esses novos valores aqui, ó, que eu obtive do balanço de energia, o novo T. O T que eu calculei aqui, né? Aqui, ó. Os T's que eu calculei aqui, ó, usando essa função, com a composição que eu calculei, né, aqui, do meu sistema aqui, resolução da matriz, né? Ele vai atualizar e vai fazer tudo de novo. Vai voltar no for lá com esses novos valores, né? Agora, em vez de eu usar, né, aqui, ó, em vez de eu usar esses aqui, ó, inicial, ele vai usar os calcular e vai repetir. Uma hora vai convergir, entendeu? Então, essa é a ideia. Aí no finalzinho aqui, ó, eu coloquei aqui, só para eu calcular as composições também, ó, de vapor em cada estágio, é só multiplicar o K vezes X, né? Se eu calculo de um componente, só fazer um menos do outro, eu tenho do outro. E aqui a razão de refluxo, que é L0 dividido por D, que é V1 menos D, né, dividido por D. Então, terminamos aqui, vamos rodar, né? Finalmente vamos rodar e vamos comparar os resultados. Ó. Só da run aqui, ó, eu estou em editor da run. Ó. Tá aqui, ó, busy. Aqui no workspace vai aparecer todas essas variáveis aqui que estão aqui, né? Esse ponto e vírgula aqui, né, é para não aparecer no comando window aqui, né? À medida que ele executa o programa. Agora, para saber aqui o que eu quero, tá aqui, ó. Tá todas as variáveis aqui, ó. T, por exemplo. Olha lá, temperatura em cada estágio. Ó, maior no refervedor, né? Menor aqui no estágio primeiro. Do condensador é TC, né? Olha lá. Pouco menor que do primeiro estágio. Outra questão importante são os valores finais de V, que convergiu lá. Tá vendo? De L, ó. Tá vendo? Ao fluxo 64, isso foi o que eu defini na especificação. Qual outros valores importantes? Ó, X. Aqui, ó, lembra o X aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, em cada estágio, né? E o Y também, ó. Vamos fazer o Y. Aqui. Então aqui, ó, vamos comparar esses valores, ó. Você vê que eu entrei meio, né? E saí lá, o meu V1 lá, ó, saiu 0,93 de N-hexano. Então, esse é o primeiro estágio, a composição N-hexano e N-octano. Essa coluna aqui é N-hexano, essa coluna é N-octano. E são 3 linhas, uma para cada estágio. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Então, o meu R, foi R que eu chamei, né? Razão de refluxo, 1,20. No DWSIM deu um pouquinho, 1,1. Mas vamos comparar esses valores aí, ó. No DWSIM, ó, vou fazer isso aqui, ó, apertar a tecla do Windows e a setinha para a direita, para a gente ver na mesma tela aqui, ó, DWSIM aqui, tecla Windows, setinha para a esquerda, isso. Não só aqui primeiro aqui, ó, se eu for aqui, ó, Results, eu já rodei, ó, já está simulado aqui, ó. Aqui, ó, viu temperatura, pressão, aqui é os resultados. Deixa eu primeiro mostrar aqui, né? Aqui, ó, temperatura, flows, que você pode ver na forma de tabela ou gráfico. Vamos ver na tabela, ó, temperatura. Vamos voltar aqui pro aqui. Opa, peraí. Eu quero esse aqui. Isso. Aqui, ó, vamos comparar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui foi o chute inicial dele, ó. E aqui as temperaturas finais, o reboiler
Estágio 2, estágio 1, ó, 101 ao meu, 101,5. 89,15, 89,20, ó, tá bem próximo, né? Primeiro estágio, 77,95, 77,77. O TC, ó, condensador, 70,43. Então você vê que tá bastante coerente, né? Vamos ver os fluxos aqui, ó, flows table. Esse aqui eu vou ter que, vamos fazer aqui, peraí, pra gente ver tudo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, sempre tem um chute inicial e o valor final convergiu. De líquido, o chute inicial, o valor final convergiu ao líquido aqui, ó, 64, que a gente especificou. Esse aqui é o L0, ó, que retorna para a coluna. Você vê que o vapor do condensador é praticamente zero, ó, 10 a menos 10, que é condensador total. Então vamos comparar esses valores aqui, ó, no estágio V, estágio 1, 2 no reboiler, o nosso MATLAB aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, 79,5, 73, 70, 68 são valores coerentes, né? O L aqui, ó. O L aqui, ó, 37, 130, 64. 37, 132, 64. O meu L0 aqui, ó. Vamos ver quanto que deu. L0. Acho que eu botei L0. Olha lá, 43. O deu 39,6. Você vê que os valores estão bem próximos, né? Tá bem coerente, né? Aqui, ó, o último aqui, ó. Composição do Y aqui, ó. 0,9395, 0,06. Então o último que a gente vai ver, ó. Vamos ver a composição, fração molar. Eu expliquei esse gráfico na aula do DWSIM, ó. Vamos ver na forma de tabela. Tá vendo aqui, ó? 0,938. Você vê que, ó, a composição do primeiro estágio é a mesma do condensador, tá vendo? E esse valor aqui você ignora porque o vapor não tem no condensador, né? Você viu que o D deu 10 a menos 10, aí ele dá um valor aqui, mas esse valor não existe, né? Na realidade. Esse aqui é igual a esse aqui, está muito próximo que a gente obteve, né? Então você vê que está bem coerente, né? E agora aí você tenta fazer aí no MATLAB. Aí. Então quem gostou aí, ó, dá um like, se inscreve no canal que a gente vai gerando mais vídeo, né? Então tá feito aí conforme prometido aí o algoritmo do Wank and Hank no MATLAB. Um abraço e até a próxima.